fala daqui da igreja de Barcarena, na Vila dos Cabanos. Vim aqui contar uma história para vocês. Essa história está lá na Bíblia Sagrada, né? Na Palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 4. Essa história ela tem a ver com um poço, que acho que vocês já ouviram falar agora nessas festas, né? Esse poço se chama Poço de Jacó, conhecido como Poço de Jacó, né? Vamos lá? Jesus ele andava por muitos lugares, né? Pregando na palavra de Deus, falando do amor, levando as pessoas ao arrependimento, né? E ele estava na Judéia. Passou algum tempo lá na Judéia. Jesus ele tinha que voltar para Galileia, crianças. E Jesus ele veio, saiu da Judéia, junto com seus discípulos, que eram 12, né? E foi pelo lugar chamado Sicar, e teve que passar. Era um lugar onde os samaritanos moravam. Os judeus não se davam bem com os samaritanos. Muitas coisas erradas que os samaritanos faziam, né? Mas Jesus ele tinha um propósito de passar ali naquele lugar. E ele foi. Chegou lá, nessa cidade chamada Sicar, ele encontrou o poço de Jacó. Ele sentou-se perto daquele poço, parou ali para descansar. Jesus estava muito cansado. Então os discípulos falaram para ele: mestre, o senhor fica aí descansando e nós vamos até a cidade comprar comida. Ele estava com fome, né? E Jesus ficou ali, parado, descansando ali perto daquele poço. Alguns segundos, chega uma mulher para retirar água daquele poço. E essa mulher, ela era samaritana. Como eu falei, os samaritanos, né, não se davam bem com os judeus não se davam bem com os samaritanos. E a mulher foi, tirou a água do poço, né, encheu a vasilhinha dela, aqui ó, a vasilha dela, o balde, né. E Jesus falou: mulher, dá um pouco de água para eu beber, que eu estou com sede. A mulher olhou assim assustada para ele, né, e disse: como é que pode? O senhor é judeu e pede água a mim, que sou samaritana. Aí Jesus falou para ela: se tu soubesses quem é que está te pedindo água, você me pediria água e eu lhe daria água da vida. Sabe o que aquela mulher falou? Como é que o senhor vai tirar essa água viva aí, se o senhor não tem nem balde para tirar? E o poço ele é fundo. Por acaso, o senhor é mais importante do que Jacó, que nos deu este poço, onde ele e seus filhos beberam água deste poço, seus gados? Sabe o que Jesus falou para ela? Mulher, se tu conhecer quem é que está te pedindo água e você beber a água que eu lhe der, a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Voltará, pelo contrário, voltará a ser uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Fonte de água a jorrar para a vida eterna. Com várias perguntas na cabeça daquela mulher, né? Aí ela, sabe o que ela disse? Então, Senhor, me dá um pouco desta água para eu beber, para que eu não tenha mais sede, nem que eu tenha que vir aqui várias vezes nesse poço tirar água, Senhor. Eu estou tão cansada já disso, me dá um pouco desta água, Senhor. Aí Jesus falou para ela: então vá, chame seu marido e volte aqui. Ah, nessa hora, sabe o que aconteceu? Ela ficou triste, crianças, e falou para ele: eu não tenho marido. Mas Jesus, ele conhece o nosso coração, ele conhece tudo sobre a nossa vida. Jesus falou para ela assim, ó: falar de certo, não tenho marido. Você tiver 5 maridos, 5 maridos sim. E o que vive com você não é teu marido.
vocês, judeus, falam que o lugar certo para adorar é em Jerusalém. Mulher, não é neste monte, não é em Jerusalém. Devemos adorar o Pai. Pai, Ele é Espírito, Ele é verdade. Na verdade, vai chegar o tempo, né? Na verdade, já chegou. E Deus, Ele procura os verdadeiros adoradores para adorar em Espírito e em verdade. Vocês, samaritanos, adorem o que não conhecem. Vocês não conhecem verdadeiramente Deus. Mas nós, judeus, adoramos o Deus que nós conhecemos de verdade. E a salvação, ela vem de nós, judeus. E Deus, Ele é Espírito, Ele é verdade. Ele está procurando os verdadeiros adoradores para o adorarem em Espírito e em verdade. Então, crianças, Jesus explicou para aquela mulher que não era o lugar, né, que devemos adorar a Deus, só devemos estar ali para adorar a Deus, né? Como a gente tem a igreja, né? A gente vai para a igreja, você vai para a igreja com seu papai, com sua mamãe, com sua avó, com alguém responsável, para ir adorar a Deus. Está errado na igreja? Não está. Só que aquela mulher achava que tinha que ser só aquele lugar para adorar a Deus, né? Mas a verdadeira adoração, eu vou te explicar agora também, crianças, que Jesus quis falar para aquela mulher. A gente deve sim para a igreja adorar a Deus, mas o lugar e como nós devemos adorar, a tia vai explicar agora, nesse momento, para vocês. A verdadeira adoração, ela tem que ser dentro do nosso coração, crianças. Quando nós aceitamos a Jesus, reconhecemos Ele como nosso Salvador, né? E nós passamos o quê? Adorar a Deus, reconhecer que Ele é o Deus, né, que salvou nossas vidas, enviou o seu único Filho para morrer por nós ali na cruz, né? E agradecemos por tudo que nós temos, reconhecemos que Ele é um Deus de maravilhas, né? E isso no nosso coração, nós desejamos no pensamento, né? Nós sentimos Deus ali dentro do nosso coraçãozinho preenchendo, né? Essa é a adoração verdadeira que Jesus estava falando para ela, que era um coração onde Deus ele habita no nosso coração. A gente vem para a igreja, mas o lugar que Deus entra é no seu coração. Não é num templo, na igreja, que a palavra de Deus diz que Deus ele não habita em templos, né, em construções que homens fizeram, mas sim no coração, sim, né? E então, também, depois que a gente entende que é no coração, né, a gente adora a Deus através do louvor, a gente vai para a igreja, louva, né? Na Bíblia, fala de uma pessoa que ela adorava a Deus através do louvor. Ela tocava a harpa, louvava a Deus, né? Estava lá no trabalho, no campo, cuidando das ovelhinhas, isso mesmo, né? Davi, né? E ele louvava a Deus. Lá em Salmos, versículo 9, crianças, fala. Aí lá tem um louvor dele que diz: louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, cantarei todas as suas maravilhas. Lá no Salmos 9, versículo 1. Né? E Davi louvava, a gente louva a Deus também na igreja, né? Que a gente fecha nossos olhos naquele louvor em espírito, em verdade, e sentimos a presença de Deus, né, crianças? Também outro exemplo da gente adorar é a oração, que a gente reconhece nosso Deus como nosso único Deus. Agradecemos Ele pelo dia, pela noite, pela família que Ele nos deu, né? E agradecemos por tudo que Ele tem feito para nós, por tudo que Ele tem nos dado. Né? Através da oração, nós falamos com o nosso Papai do céu. Bem, crianças? Depois, né? E aquela mulher, ela recebeu aquela fonte de água viva, crianças, né? A gente também recebe no nosso coração, quando Jesus disse que Ele era a água, né? Se ela soubesse que Ele estava pedindo água, Ele estava se referindo a Ele mesmo, né? Quando a gente conhece a verdade, né? Que é Jesus, Ele entra no nosso coraçãozinho também, sendo essa fonte, né? De água viva, né? E o nosso coração fica saciado
com a presença do Senhor. Amém? Vocês entenderam, crianças, sobre a verdadeira adoração que nós devemos fazer? Orar, louvar a Deus, engrandecer o nosso Deus, adorar somente a Ele, que a palavra de Deus diz, devemos adorar somente a Deus, né, crianças? E aqui fica a tia Edileia com essa história. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Que Deus abençoe e um beijo no coração de vocês.